Olá, pessoal. O assunto de hoje é sobre as mágoas, as ofensas, né? Esses sentimentos que nos remetem a sofrimento, né? Existem muitos outros que nos remetem a sofrimento, mas eu vou falar especificamente sobre as mágoas e as ofensas. Primeiro, vou tentar trazer a raiz das coisas, né? Porque muitas vezes a pessoa, por que eu fiquei ofendido com palavras, né? Uma coisa tão sem sentido, né? Uma agressão física é justificável, está no nosso instinto de proteção. Então a gente fica com raiva de ser machucado, e a gente revida às vezes, ou não, ou foge, não sei, mas causa um sentimento ruim, porque está no nosso instinto de proteção. E o que acontece? Ué, aí a pessoa fala umas palavras, a outra fica irritada. Mas por quê? Onde é que está a raiz disso? Parece uma coisa tão sem sentido. Falei umas palavras, botei algum significado ali e a pessoa ficou irritada. Não houve nenhuma ameaça física. Esse conceito é mais complexo, embora as pessoas fiquem, ué, eu me irritei porque tu me ofendeu. O que é a ofensa? O que é a mágoa? A mágoa, ela tem a sua utilidade, tá? A mágoa, ela é uma memória de algo ruim que te aconteceu. Faz a pessoa sofrer? Faz, mas é o que faz também a pessoa se afastar de um ofensor, de um agente que venha proferir a ofensa contra você. A pessoa guarda, memoriza aquilo de uma forma sofrível, né? E não sabe por que não consegue se livrar daquela mágoa. É seu instinto de se proteger contra algo que possa te ameaçar. Ah, mas como me ameaçar? Nós somos seres sociais. Como seres sociais, seres sociais que têm uma, uma estrutura mais complexa de convivência, né? A maioria, como acontece com os primatas, né? Eles tendem a competir entre si para estar no topo do, da, da sociedade em que ele está. Quanto mais ele tiver. Todo ser humano tem por instinto ser o alfa. Não basta estar no grupo e se sentir protegido. Então, isso leva à competição. Quando você tende a falar que a pessoa é menos, você está diminuindo o valor dela dentro de um contexto social. Então, ou ela é tua inimiga, é pior. Né? Ela é tua inimiga, ela está em outro grupo, rivaliza contigo. Então, quando você sente que você está ameaçado dentro de um contexto social, liga logo o alarmezinho. Opa, preservação. Eu tenho que me preservar. Eu tenho que me preservar porque eu estou diminuindo o meu valor na cadeia social. Então, surge a pessoa, memoriza o alarme. O alarme é a mágoa, fica alarmado lá, fica armazenado. Aquele é sinal que aquela pessoa ou aquela situação é nociva para você. Mas esse alarme, infelizmente, não é simplesmente um dispositivo de defesa que faz a pessoa reagir. É aquele ali, ele provoca um sofrimento na pessoa. É tipo como se fosse um choque. Você vai numa direção, leva um choque, pã, esse aqui é ruim, esse aqui é bom. E vai conduzindo, teus instintos te conduzem à vida. E aí? Só que às vezes as mágoas se tornam patológicas, né? Faz a pessoa sofrer mais do que ter prazeres na vida. E aí, como é que faz? O que acontece? A pessoa está condenada a isso? Não. Quanto maior é a sua consciência, quanto mais você se distancia dos seus instintos, você já se conduz pela sua própria consciência, pela, pela sua própria iluminação. Você já tem sua luz própria, você já não depende tanto dos seus instintos. Então,
Você vai se livrando da sua mente, do seu ego. Então, seus instintos já não estão à frente, já não estão no comando. O que acontece? A mágoa vai sumindo, a mágoa está no nível de instinto. A mágoa, a proteção natural, você herdou. Então, a ofensa, a mágoa, elas vão, à medida que você vai se libertando, né? Vai tendo mais luz, vai tendo mais consciência. Quanto maior a sua consciência, menor a sua mágoa. Obviamente, uma pessoa pode se afastar conscientemente de alguma coisa, sabendo que aquilo pode prejudicá-la, mas não vai se sentir ofendido nem magoado com aquela situação. As pessoas, quanto mais conscientes estão do processo que elas se cercam, não ficam tão ofendidas. Elas estão conscientes que a atitude de outras pessoas pode ser perigosa para elas, mas não guardam sofrimento para si. Não ficam ofendidas nem magoadas, embora estejam conscientes do potencial ofensivo da outra pessoa. Por que eu estou falando desse assunto? Porque a mágoa traz um sofrimento muito grande para a pessoa. Pô, não fica magoado não, isso não funciona. Tá? Não funciona porque é inerente à programação que a pessoa tem, baseado na memória da ofensiva que ela passou. A maioria das vezes das mágoas não é a mágoa de agressão física. Também existe o mundo é muito violento. Mas muitas vezes a mágoa passou só no plano mental, não houve nada de concreto, assim, vamos dizer, material, né, que venha ofender a pessoa. Mas o fato dela se sentir rejeitada, o fato de tentar diminuir ela num contexto social, faz com que a pessoa fique magoada. Ninguém fica magoado sozinho. Ninguém fica ofendido se não houver o outro para agressão. Tá? Então é muito importante que a pessoa entenda o mecanismo mental que leva a pessoa a se sentir daquele jeito, ter aquele sofrimento. Tá? A mente traz o sofrimento. Por quê? Nossos instintos nos programam. Como eu te falei, eu dei o exemplo anterior. Você vira para uma direção e leva um choque. A sua programação mental está assim, olha, não vai para essa direção que você vai sofrer. Você vira para outra, não, pode ir por aqui. Então você tem uma programação de diversas coisas, de diversas situações, de fatores genéticos, fatores sociais, várias programações dentro da sua cabeça que te conduzem, que já está lá dentro da sua cabeça. Quando você vira para a direção errada, quando você segue para uma direção errada, é aquele pé sinaliza. Essa é a mágoa. Está registrado dentro de você. Mas por que você precisa disso? É necessário? É necessário, né? Se você não tem a lucidez necessária para se conduzir, então você tem que ter alguma coisa que te proteja, que são os seus instintos. Então, vou parecer redundante no que eu estou falando, né? Mas eu já estou repetindo o assunto. Mas e se você não precisar mais dos instintos? Né? Eu já falei isso anteriormente. Se você não precisar mais dos instintos, se você tiver a lucidez necessária para não andar feito um animal que se baseia, segue a sua conduta, tem uma conduta baseada nas programações que você tem internamente. Você tem a lucidez necessária para se conduzir. A mágoa deixou de ser uma necessidade para você. Um insulto. Um iluminado não se ofende. O iluminado você não insulta o iluminado. Talvez ele tenha atitudes conscientes de preservação para ele cumprir a missão dele. Não que ele esteja magoado ou sofrendo por atitudes externas. O externo simplesmente já não afeta mais uma pessoa iluminada. Mas eu vou falar para as pessoas comuns.
Bom, eu não cheguei nesse ponto da iluminação, né? Então, como é que eu faço para me livrar das mágoas, me livrar do sofrimento? Autoconhecimento, tá? A palavra autoconhecimento é fundamental. O que é isso? É você conhecer os mecanismos que regem a sua vida. Quanto mais você se conhece, quanto mais você conhece a sua programação, quanto mais consciente você está de si mesmo, menos você vai estar sujeito aos processos mentais. Você pode até se permitir deixar a sua mente te conduzir, os seus instintos, a sua programação te conduzir, se for conveniente. Se for conveniente. Mas essa programação já não rege mais a sua vida. Quanto mais você se autoconhecer, quanto mais você mergulhar dentro de si, menos você está sujeito a ser guiado pelos seus instintos. Então, gente, em parte isso é uma coisa complexa. Tem gente que faz anos de terapia para se livrar das mágoas, né? Na verdade, é tudo fruto de um instinto que ficou, alguma coisa ficou sinalizada como sinal de perigo para você. O ideal é que as pessoas tivessem consciência suficiente de si próprias para que não precisasse mais de ter esses sinalizadores para saber o que é ofensivo ou potencialmente ofensivo para si. Tá? Conheçam-se, busque se conhecer, busque entender os seus mecanismos internos de defesa para que você não fique sujeito a esses instintos de eu quero ser aceito, eu quero que ninguém me diminua, eu não quero ser rejeitado, eu quero ser valorizado, entendeu? Eu não quero ser rejeitado nem desvalorizado. Nada que ameace a minha posição no contexto social. Mas se a gente entender essas coisas, pode ser que ela até se desapegue de situação, ela vai avaliar melhor que ela não precisa tanto estar inserido em certas coisas para se proteger, para a sua sobrevivência. Ela já não está mais andando, caminhando conforme seus instintos. Então, quando você tem consciência de si mesmo, então você vai ver, poder analisar se aquilo é um risco real ou não. Se não é um risco real, você não vai guardar mágoa. Você pode até se afastar dos riscos reais. Tá? O risco real pode te prejudicar na sua vida. Né? Você tem que ter uma subsistência, você tem que sobreviver, você depende da sociedade para sobreviver. Se você não se defende, você não se protege, você vai ser prejudicado fatalmente. As pessoas têm uma agressividade natural e tendem a testar os outros e se a pessoa não se manifesta, ela vai ser excluída. Ela vai ser alvo de um assédio moral, de um bullying. Os outros estão sempre testando, espetando para competir. Elas querem ser melhores que você. Então, não estou dizendo para vocês deixar de se defender. Não estou dizendo para você reprimir as mágoas. Eu estou dizendo para você se autoconhecer e ter uma lucidez necessária para avaliar quais são os perigos que te cercam. E não se permitir ser controlado por esse alarme natural que existe dentro de você. Então, gente, até a próxima. Eu espero que vocês se livrem dos insultos e das mágoas, tornem-se mais conscientes. Então, no próximo vídeo a gente fala mais. Até a próxima.